Boa tarde, pessoal. Hoje nossa aula de redação, coesão e coerência. Gente, quem é que pode me falar o que entende por essa palavra coesão? Coesão eu não me lembro, coerência eu não lembro, eu acho. Tá. Então me diz o que você se lembra sobre coerência? Coerência é algo que faz sentido, né? É Dá tipo sentido algo... ao texto. A Isso. redação, a frase. alguma coisa que vai fazer o texto ter mais sentido. Exatamente, gente. Muito bem. Vocês estão jóia nesse entendimento. O que é? Ó, já está falando a palavra coerente. Quando a gente fala que foi coerente, é porque tem um sentido naquilo que nós estamos falando, né? Então, realmente, a coerência é um sentido que tem no próprio texto. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado para que o nosso texto, para que a nossa redação, ela tenha coerência. Então, assim, pode ser que ocorra que a gente coloque umas ideias que não tem nada a ver com o tema que está sendo proposto na redação, entendeu? Ou, às vezes, a gente vai colocar uma parte da redação que não esteja coerente com as ideias que está sendo proposta lá no comando da redação. Quando eu falo comando da redação, vamos imaginar na prova, tá? Digamos aquela prova que vocês fazem lá na terça-feira, não sei se todos fazem, mas digamos que foi colocada a prova de redação para vocês fazerem, os textos de apoio, e aí pede para você fazer um determinado tipo de redação. Isso é o comando, é o que comanda o que você precisa fazer para a redação. Então, a prova é o comando, tá? Então, digamos que esse comando aí esteja pedindo um tema específico, tá? Vamos imaginar aí um presente de aniversário, né? A situação que o comando da redação vai pedir é um presente de aniversário. E aí, você começa a falar sobre um dia que você saiu no seu aniversário, mas que você saiu a tarde toda, que você se divertiu, que você fez isso, mas não fala especificamente do presente. E não, poderia até ser que esse passeio, que a saída a tarde toda, a diversão, fosse como se fosse um presente mesmo de aniversário, mas você não citou isso na redação. Então, isso acaba causando uma incoerência. Assim, poxa, mas está sendo pedido que fale sobre um presente de aniversário. E ele falou sobre várias coisas que ele fez o dia inteiro. Está incoerente isso, né? Ou se não, uma ideia contrária. Você vai falar sobre uma determinada coisa e você fala sobre outra, que é o contrário. Isso está incoerente. Então, precisa tomar cuidado. Por exemplo, um outro exemplo de redação. Uma redação que pede para você se imaginar no futuro. Digamos que pede para você se imaginar daqui a uns 20 anos. Como que será daqui em 2040? Está no futuro. E aí você começa a falar sobre o passado ou sobre o tempo atual. Está incoerente, não é? E isso, gente, então, não está coerente com a ideia que você está pedindo. Ou até mesmo, você começa a falar do futuro, né? Digamos que você começou a fazer a redação, tá? Por exemplo, estou fazendo a redação lá, estou falando que eu vou fazer isso, que em 2042 eu vou estar de determinada maneira, vou estar fazendo tal coisa, mas aí eu começo a falar que eu vou fazer tal coisa, fazer as coisas, tudo como se fosse o do tempo presente. Ou seja, nada que é do futuro. Eu começo a falar só das coisas do presente, mas citando que eu estou em 2042. Isso está incoerente também, porque eu tenho que aí imaginar uma situação, imaginar coisas que não são do nosso tempo, que vão ser à frente do nosso tempo, para que eu não esteja sendo incoerente naquilo que eu estou falando. Então, isso que é uma coerência, tá?
E a gente pensa que não, mas existe, é muito fácil sair da coerência, colocar ideias incoerentes, tá? É muito fácil acontecer isso, então vocês tomar bastante cuidado. Agora, em relação à coesão, alguém se lembra sobre essa palavra? Não. Coesão vem da palavra coeso. O que é coeso? O coeso ele vai estar unido, ele vai estar ajustado, vai estar com uma harmonia. Então, quando a gente fala que um texto está coeso, ele está com as partes todas juntas, ele não tem nada solto. O primeiro parágrafo está certinho junto com as ideias do segundo, os elementos que se colocam na redação de substituição de termos, lembra que a gente viu? Aqueles elementos, esses elementos de substituição, eles estão coerentes com aquilo que eu estava citando. Então, isso daí, esses elementos que a gente coloca no texto, para deixar o texto harmônico, para deixar o texto todo ajustadinho, isso se chama coesão. Então, a coesão, ela vem da palavra coeso, que o coeso quer dizer que tem um sentido completo, que é formal, né? Que a gente entende o que está escrito. E esses elementos de coesão, eles são os pronomes que a gente viu, são elementos de coesão. Lembra que a gente viu que os pronomes fazem substituição de vários termos? Para a gente não ficar repetindo? Isso, então, esses elementos aí, os pronomes de substituição, que a gente coloca para substituir outras palavras, eles são elementos de coesão, porque eles vão fazer com que as ideias estejam ligadas corretamente, tá? Então, olha, os artigos também, tá? As pessoas, eu, ele, ela, que também são pronomes pessoais, as conjunções, todos eles fazem uma conexão com outras partes do texto. Isso é coesão. Então, assim, para a gente ter uma coerência, uma compreensão no texto, a gente precisa desses elementos aí, né, dessas palavras que vão fazer uma ligação umas com as outras, entre os parágrafos, né, entre as ideias. E então, essas palavras que fazem essa ligação, que vão dar um sentido mais completo para o texto, são chamadas de coesivas, palavras coesivas, elementos coesivos. Então, quando a gente fala de coerência, tem que ter a coesão também no texto, tá? Então, quando é um texto que é coerente, ele vai ter que ter a coesão também, ele vai ter que ter essas palavras que vão fazer essas ligações aí daquilo que eu estou falando, tá? É isto. Eu vou passar um textinho aqui para vocês, que eu gostaria de ler com vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Ai, deixa eu ver se ele está aqui. Só um minutinho. Está aqui. Espera aí, que eu vou salvar ele, que eu acho que é melhor compartilhar direto pela internet. Espera aí, gente. Isso. Agora vamos abrir lá. Deixa eu aumentar. Aí, vamos lá, acho que agora vai dar. Pronto. Apareceu para vocês? Sim. Conseguem ler? Sim. Aham. Tamanho tá bom? Ou quer que eu aumente? Ou tá bom assim? Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a ler juntos. Essa história aqui é bem legalzinha, viu? Bem legal. Vamos lá, ó. É uma fábula. Quem é que se lembra do que é uma fábula? É um texto que os animais falam e tem tipo Mas uma moral, uma lição de uma moral. lição de moral. Exatamente. São textos que nós teremos seres inanimados. O que são seres inanimados? Que não são pessoas, né? Então podem ser animais, podem ser elementos da natureza, árvores,
pedras, né? Rios, assim, essas Como se coisas. fossem dois objetos falando e tal. Isso, esses seres inanimados, eles vão ter uma personificação, eles vão ter ideias, vão falar, vão se comunicar como se fossem pessoas, né? Inclusive os animais também. Então, e ela vai trazer uma moral, ela vai trazer um ensinamento para nós, ela vai ter uma, vamos dizer, como é que a gente fala? Ela vai ter uma mensagem que ela quer transmitir por meio dessa história. Isso que é uma fábula, né? A fábula também é uma narrativa. A gente, quando nós vamos ver tipos de narrativa que vai começar, acho que tem um professor que vai começar, acho que na semana que vem já, se eu não me engano. Aí vocês vão ver aí com alguns professores o que é fábula, tá? Comigo vocês vão ver o que é conto, vocês vão ver o que é romance, vão ver o que é crônica, mas a outra professora que dá aula à tarde, ela vai dar outros tipos de narrativa para vocês, tá? E aí vocês vão ver a fábula. E essa fábula aqui, ela chama Urubus e Sabiás. Os Urubus e Sabiás, tá? Quem escreveu essa fábula foi o Rubem Alves. O Rubem Alves é um escritor que eu sempre gostei muito dele, porque ele sempre escreveu tudo quanto é tipo de histórias. Ele era professor universitário da Unicamp e era uma pessoa bastante querida, muito querida, escrevia textos muito bonitos, que falavam muito das nossas emoções, das coisas que a gente pensa, e ele também escrevia coisas para as crianças de vez em quando, tá? Então, esse textinho aqui é dele, vamos lá. É do livro Histórias de Quem Gosta de Ensinar, o fim dos vestibulares. Eu gostava muito sobre coisas da educação. Então vamos lá. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isto, fundaram escolas e importaram professores. Gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Então, olha, vamos parar por aqui para a gente ir entendendo, ó. Então, os urubus, que é aves becadas, o que são aves becadas, gente? Alguém sabe qual o significado dessa palavra becada? O que vocês acham que é a becada? Que sonham? Ó, becada vem de quê, ó? Becado vem de bico. São aves que têm bicos, né? Mas acontece que, por mais que elas tenham bicos, elas não tinham dotes para canto. Por quê? Porque nem todo passarinho, nem toda ave, ela canta, não é mesmo? Tem pássaros que eles não têm, não têm aptidão para cantar, né? E os urubus não têm. Mas eles decidiram que mesmo contra a natureza, porque eles não foram feitos para serem cantores, né? Eles queriam se tornar grandes cantores. Aí o que eles fizeram? Para isso, eles foram fundar escolas, eles fundaram escolas de canto, importaram professores, trouxeram professores de fora, né? Gargarejaram, dó, ré, mi, fá, e aí mandaram imprimir diplomas para dizer que eles tinham aprendido, fizeram competições entre eles para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam permissão para mandar nos outros. Então, olha só, com essas competições aí, além de eles quererem se tornar cantores, coisa que eles não foram feitos para isso, né? Eles também queriam fazer essas competições para saber quem é que ia mandar uns nos outros. Então, a gente já vê que os urubus aqui são mandões, né? Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar o respeitável urubu titular.
a quem todos chamavam de Vossa Excelência. Então, olha só, eles queriam ter uma hierarquia entre eles, né? Então, tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. O que aconteceu, será? A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas para os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. O que é inquérito, gente? Uma reunião. É uma investigação, né? Uma reunião que vai investigar. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvesse. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente, né? Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, o que é uníssono? Todos eles juntos, né? Um coro de todos eles, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. A moral: em terra de urubus, diplomados, não se ouve canto de sabiá. O que vocês podem me falar sobre o texto? Vamos conversar. Eu acho que, tipo, os urubus queriam ser o que ele não podia ser, e quando o passarinho chegou, eles ficaram com inveja e mandou ele embora? Exatamente. Quem eram esses passarinhos? Sabiá. Os sabiás. O sabiá sabe cantar? Sim, Ele sabe. Os canários sabem cantar? sim. Muito, né? Os pintacilgos também. Ó, o pintacilgo, os sabiás, os canários são aves que sabem cantar muito bem. Já, o canto já nasceu com eles, né? E aí, o que aconteceu? Eles chegaram nessa floresta, começaram a cantar, né? Ela foi invadida por esses bandos aí, e aí os urubus ficaram o quê? Com inveja que eles precisaram estudar para cantar, e eles não, eles só chegaram lá sabendo cantar já. Exatamente. E, na verdade, assim, eles fizeram todo esses concursos, aprenderam tudo, mas era só para cantar ou era também para eles terem uma hierarquia, eles saberem quem que ia mandar uns nos outros? Hierarquia? Hierarquia. A hierarquia. Hierarquia. Exatamente. Então, para os urubus que cantavam, que aprendiam a cantar, eles davam diplomas. E aí, quem era diplomado, mandava nos outros. Quem era diplomado era o urubu titular. Uhum. Foi. Diga. Quem me chamou? Eu tô vendo se meu áudio tá indo. Ah, sim, está indo sim. Acabei de te ouvir. Então, gente, além disso, então eles achavam que ter um diploma não era, porque o que é um diploma, gente? Um diploma nada mais é do que um papel que tem um título que significa que você realmente estudou, que você Pra fazer aquilo. aprendeu. Exatamente, que você aprendeu, né? Então, o diploma, ele é nada mais de uma comprovação num papel, né? Daquilo que você realmente estudou. Mas não é porque você tem o diploma que você vai usar o diploma para você se achar melhor do que a outra pessoa, Uhum. né? Para você mandar nela. Então, eles tinham esse problema, eles eram muito vaidosos, eles achavam que por eles serem diplomados, eles mandavam uns nos outros, Eles né? seriam melhores do que os que não tinham diploma.
Exatamente, melhor do que os que não tinham diploma. Mas essas aves todas aí, quando apareceram lá, elas não precisavam de diploma nenhum, porque não precisaram estudar canto, porque já nasceu com elas isso, né? E elas brincavam, faziam serenatas umas para uma para as outras, né? Não tinha esse negócio de ficar mandando uma nas outras. E aí, foi isso que o Pablo respondeu, que os urubus ficaram com inveja disso, né? Ficaram com Uhum. muita inveja. E aí, o que que eles resolveram? Fazer uma reunião, um inquérito, uma investigação para acusar e mandar eles para fora, né? E perguntou aonde que estavam os documentos dos concursos, ou seja, onde que estavam, que documentos eram esses, gente? Diploma. Isso, diploma. E as aves não sabiam nem o que que era isso, elas ficaram se olhando perplexas, que elas nunca haviam imaginado que existia diploma. Não precisava disso, né? Não foram para a escola para aprender a cantar, eles nasceram, o canto nasceu com eles, né? E nunca Uhum. apresentaram diploma para provar que elas sabiam cantar. Aí o que, que os urubus se aproveitaram disso? Falaram, não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem e expulsou todos eles da floresta. Ou seja, um absurdo. Urubu, ave que não sabe cantar, ave que realmente não serve para o canto, só porque conseguiu uma titulação, um diploma, expulsou aquelas que realmente sabiam cantar, né? Então aí tem essa essa moral aí, em terra de urubu, diplomado, não se ouve canto de sabiá. Ou seja, o sabiá não tem vez, né? O que Não quer precisa de dizer? diploma para cantar. Exatamente. Agora, se a gente for levar essa moral aí para a nossa atualidade, para o nosso cotidiano, o que a gente entenderia? Porque a moral, essa moral é tipo um ditado, né? Um ditado popular. Como que a gente entenderia esse ditado popular para os nossos dias? Como que a gente interpretaria isso daí? Alguém quer falar? O que vocês acham? Verdadeiramente não precisa de diploma nem nada para mostrar quem você é, né? Porque aquilo já está em você. Isso, exatamente. E aqui, quem mais? Alguém quer falar? E além disso, quer dizer assim, ó, que em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. Então significa assim, em terra de gente que se acha, em terra de pessoas que não são humildes, porque eles não eram Uhum. humildes, né? As É. pessoas que realmente têm a humildade, têm o dom, que são sabedoras daquilo que realmente está nela, não tem vez, entendeu? Então, assim, é uma injustiça isso daqui, né? O que aconteceu. É isso que essa moralzinha está querendo dizer aqui, essa situação foi totalmente injusta, tá? Vocês entenderam direitinho a moral aí da história. Mas agora, gente, nós vamos observar os elementos coesivos aqui. Primeiro, a gente tem uma compreensão desse texto aqui? Sim, Sim. Tem, não tem? Vocês Uhum. acham que tem alguma parte que está difícil de compreender o que ele está querendo nos contar? Não. não. Não, né? Tem alguma parte que vocês acham assim que o texto está mal escrito também? Não. Não. Então a gente pode dizer que todas as ideias, tudo que ele está falando, está coerente, não está? Sim. Então, esse texto é um exemplo de texto coerente. Desde o início da história até o final, ele está todo encaixadinho, né? Primeiro ele começa a contar quando que aquilo aconteceu, depois quem eram os personagens, o que que eles queriam, o que que eles fizeram para conseguir o que eles queriam, né? E aí depois, quando eles conseguiram o que eles queriam, o que que eles fizeram com isso? Tudo isso está contando para nós. E aí depois chegaram, quem chegou no território deles, o que, que aconteceu com os urubus,
E o que que eles fizeram com essas aves aí, né? Então, tá Ficaram com inveja e expulsaram ele. isso. Pode ver que todas as ideias do texto, elas estão bem encaixadinhas. Então, a gente pode dizer que isso é um texto coerente, não tem nada que esteja fora do lugar, ele está todo harmonizado, está todo bonitinho, né? As ideias estão todas Repetição. corretas. Isso. Agora a gente vai ver se é um texto coerente, ele tem elementos de coesão, tá? Vamos ver aqui que elemento de coesão que foi utilizado. Diga. Se eu não me engano, os elementos são tempo, lugar, personagem, não me lembro. Esses elementos de coesão, não são esses. Esses que você citou são os elementos da narrativa. Lembra? Narrador, tempo, espaço, personagem são os elementos da narrativa, os elementos do gênero. Mas o que a gente vai ver agora são os elementos coesivos, os elementos de coesão do texto. Todo texto tem elemento de coesão. Ele pode ser uma narrativa, igual essa daqui que a gente está vendo, que é uma fábula. Ele pode ser também ele pode ser um texto que não é uma narrativa, ele pode ser uma notícia, pode ser um texto dissertativo, pode ser um artigo, tá? Qualquer tipo de texto, o texto, aquilo que está sendo escrito, ele tem que ser coerente, porque ele tem que informar as coisas, ele tem que ser um texto harmônico, tem que estar tudo certinho dentro dele, né? As palavras, as ideias, e essas palavras aí que dão ligação de umas ideias com as outras, que são esses elementos coesivos. Os elementos coesivos são palavras que dão ligação e dão sentido ao texto, tá? Então, independente do gênero, sempre vai ter coesão e coerência. Precisa ter, tá? É outra coisa. Elementos coesivos são palavras que a gente vai observar aqui. Vamos ver, ó. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Esse tudo aqui, gente, quando a gente fala tudo, que ideia que dá sobre isso? Algo Que O sempre é o isso? texto, a história do texto. Isso, da ideia da história que o narrador está querendo contar para nós, né? Então, essa palavra tudo aconteceu, esse termo tudo, né? Significa que eu vou contar ainda as ações que ocorreram, né? Mas que essas ações ocorreram, quando eu falo não aconteceu, que ela ocorreu no tempo passado. Então, esse tudo já é um elemento coesivo, é uma palavra de coesão, que dá a ideia do que é que eu vou contar, que vai ter várias coisas, uma história, né, que é complexa, que eu vou contar daqui para frente. Então, já é nosso primeiro elemento de coesão aqui, tá? Ela está apresentando aquilo que eu vou falar. Então, o tudo já é um elemento de coesão, que vai dar a ideia do restante. Aí, continuando. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grande dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E, para isto, fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram do ré mi fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Aí eu vou perguntar para vocês. Olha, quando ele diz assim, ó, e para isto, esse isto está se referindo ao quê? Eles se tornarem cantores. Exatamente, isso mesmo, ó. Então, esse isto aqui está se referindo a eles se tornarem cantores, a decisão deles de querer se tornar grandes cantores. Então, esse isto é uma palavra que está fazendo relação com aquilo que eu já falei na oração anterior,
no período anterior. Tá vendo que está tendo uma ligação com aquilo que eu falei? Só que eu não estou repetindo tudo. Uhum. Lembra? Então, esse isto aqui é um pronome que está demonstrando no contexto, na ideia que eu estou falando, um pronome demonstrativo. Ele está demonstrando aquilo que eu já acabei de falar, está comprovando aquilo. Então, eu utilizei essa palavra aqui para substituir toda essa minha ideia e para fazer relação com o que eu acabei de falar. Isto é um elemento coesivo, tá? Tá vendo que eu estou colocando essas palavras para substituir e fazer relação de uma ideia com a outra, tá? Então, para isto, fundaram escolas, importaram professores, gargarejaram, ré, mi, fá, mandaram, fizeram competição entre si. O que significa esse entre si, esse si aqui? Para ele mesmo. Entre eles Pra mesmos. eles, entre eles. Isso! Esse entre si significa entre eles mesmos. Então, para eu não ter que escrever lá entre eles mesmos, eu coloquei entre si. Eu fiz um. Pra não ficar repetindo muita palavra. E fica bem mais prático. E fica mais prático e, principalmente, eu continuo na minha mesma ideia, né? Olha, tá vendo que tá tendo uns ganchinhos aí, umas palavras que fazem relação? Continuando. Para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Olha só, competição entre si, para ver quais deles. Esses deles aqui, quais deles? Quem são esses quais deles? Eles mesmos, os urubus. Isso, eles mesmos. Mas são todos os urubus? Não, Não, cada um deles, né? Vai restringir aí, vai ter uma escolha de qual desses urubus aí, desse grupo dos urubus, está se para remetindo entrar, ao urubu. para tentar concorrer. Exatamente. Então, a gente sabe que são os urubus, mas a gente sabe que não serão todos eles, que vai ser um grupo menor. Então, quando eu falo esse quais deles, eu não estou repetindo a palavra urubu, né? E também eu estou dando a ideia de que não são todos, que são só alguns. Então, é um outro elemento coesivo para falar de um grupo menor de urubus, tá? E aí, para ver quais deles seriam os mais importantes, né? E teriam a permissão para mandar nos outros. Esses outros aqui, quem são? É os que Nos outros, restaram. o resto dos urubus. Sim, Exatamente. Então, continua sendo os urubus, só que aí já é outro grupo de urubus. É o restante daqueles que não mandarão, né? Serão os mandados. Então, olha só, outros, quais deles, né? Entre si, o si, todos esses elementos, essas palavras, são elementos de coesão para falar de urubus. É ou não é? Sim. Sim. Só que eu não fiquei repetindo a palavra urubu e todos eles, cada um deles, está falando de uma parte do grupo dos urubus. Entendeu? Então, olha só que legal. Meu texto está dando a ideia certinha que eu estou falando dos urubus de forma geral. Estou falando de uma parte só dos urubus, que vão ser aqueles que vão ter permissão, né? Para mandar nos outros urubus. Então, os outros. Então, eu tenho 3 palavras aqui que estão se referindo a urubus, mas cada uma delas está mencionando um grupo específico de urubus. Então, isso é elemento de coesão. Eu não estou repetindo, né, a palavra urubus, mas eu estou colocando esses elementos, esses pronomes aí, para demonstrar cada grupo de urubu diferente. Então, está fazendo com que o meu texto tenha uma ideia que o leitor, a pessoa que vai ler, vai compreender direitinho por meio dessas palavras que eu citei aí. Então, essas palavras são palavras de coesão, que elas estão mencionando as ideias corretinhas
do texto e dando uma relação, oferecendo uma relação entre as partes ali do que eu estou querendo dizer, que são os urubus, tá? Continuando. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. Quem são eles, gente? Os urubus. Os urubus. Agora eu Entre voltei. si. Isso, muito bem. Agora eu voltei a falar de urubus de uma maneira geral, como se fosse o entre si lá. Ele dá a mesma ideia daquele entre si aqui, todos os urubus, né? Então, foi assim que eles, ó, novamente, eu não repeti os urubus, mas eu coloquei esse daqui para dar essa ideia do grupo geral, né? Então, outro elemento coesivo. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam de Vossa Excelência. Esse todos aqui, quem é todos? Quem são Os todos? Os urubus. urubus. Entre si. Isso. Os urubus. Todos os urubus de novo aqui, né? Olha só, eu já tinha colocado, aliás, ele já tinha colocado a palavra urubu aqui, ó. Então ele fez substituir para falar desse bando de urubus, ele colocou a palavra todos, né? Então, olha outro elemento coesivo aí que está fazendo relação com a minha ideia aí, que é falar do grupo inteiro de urubus, tá? A quem todos chamavam de Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. O que é o tudo ia muito bem? Todas as coisas iam bem. Isso, que mais? Que mais? Ó, tudo, né? O que é tudo? Tudo o que tinha acontecido e o que estava acontecendo. Então, esse tudo está englobando ali o que é que tinha acontecido já, que era essa questão aí das competições, dos diplomas, dos concursos, né? Tudo que já tinha acontecido e também que ainda estava acontecendo. Então, ao invés de eu falar que todas as coisas que estavam acontecendo, as competições, eu fiz uma substituição pelo termo tudo, né? Eu não, né? O Rubem Alves, no caso. O tudo. Então, e esse tudo, ele dá a ideia daquilo que que o narrador já estava contando aqui para nós, de todas as ações. Então, o tudo também é um elemento de coesão. Ele está fazendo relação com aquilo que ele explicou, né, anteriormente ali na ideia anterior, tá? Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas para os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Os velhos urubus são todos os urubus, gente? Não, só os Não. velhos. Só os mais velhos, isso. Então, ó, outro elemento coesivo que está explicando que foi esse grupo de urubus aqui, né? Que entortaram o bico, ou seja, que não gostaram não do que estava acontecendo, né? E aí eles convocaram essas aves, coitadinhas, para o inquérito. Aí perguntaram assim, onde estão os documentos dos seus concursos? Esses seus aqui, gente, seus concursos. Esses seus remete a quem? Tem relação com quem? Do diploma? Sabiás, das outras aves. Do diploma? Isso. Oi? Do diploma? Não, os seus. Os seus, de quem que são esses documentos? São das aves, né? Das outras aves. Isso, então, ó, os seus é um pronome também
que é um pronome de possessivo, que está fazendo referência aos documentos que são de quem? Daquelas aves, dos sabiás, dos canários, dos pintacilgos. Então, é outro elemento também de coesão, que está fazendo relação aqui com essas aves, tá vendo? Em vez de eu colocar também, falar de todas as aves, eu coloco esse termo aqui, que vai remeter a essas aves. E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvesse. Gente, quem são as pobres aves? São, Os urubus. tipo, não, são os canários e os sabiás. Exatamente. Então, são os canários, os sabiás, os pintacilgos. Olha, outro elemento coesivo. As pobres aves está fazendo relação novamente com essas aves aqui. Então, veja que foi utilizado para substituir de novo pintacilgos, sabiás e canários, né? E aí diz, continuando, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. O que são tais coisas, gente? Aqui, ó. Que precisaria de diploma? O que são essas tais coisas? O que pediram? Essas tais coisas são o que? Os documentos, não são? Sim. E isso. E que documentos são esses? O diploma? E são os diplomas, exatamente. Então, tá vendo que essas tais coisas está fazendo relação com documentos e esses que são os diplomas que já foram ditos aqui na primeira parte, no primeiro parágrafo. Então, é outro elemento coesivo, tais coisas, né? Que está fazendo essa substituição e está fazendo relação com aquilo que eu já tinha explicado, que são os documentos e os diplomas, tá? Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. Esses não haviam passado. Quem que não havia passado? Os canários, pintacilgos e sabiás. Isso! Tá vendo? Então, é outro elemento coesivo aqui que está fazendo relação novamente com os pintacilgos, os sabiás e os canários, essas aves aí. Ela fica falando, né, os nomes. Isso. Porque o canto nascera com elas, ó. Elas são essas aves aqui novamente. Então, Sabiás e canários. exatamente. Então, olha só que legal. Quanta palavra que a gente pode colocar para se referir ao que a gente estava falando, né? E ficou tudo muito harmonioso e a gente compreende claramente que a gente está falando aqui, que está sendo falado dos pintacilgos, dos sabiás, dos canários, que a gente estava falando dos diplomas, que a gente estava falando dos urubus, do grupo específico dos urubus entre si, de todos os urubus, ou dos velhos urubus, né? Então, tá vendo como tem várias palavras que estão fazendo essa relação com essas ideias que estão sendo explicadas no texto, tá? Continuando. Não haviam passado por escolas de canto, não haviam passado. Quem são elas? Novamente. Novamente são pintacilgos, sabiás e canários. Isso. Bom, porque o canto não nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente, né? Então, ó, o verbo apresentaram, né? Sabiam cantar, cantavam simplesmente. Tudo isso daqui dá ideia realmente ainda das aves lá que a gente está falando, né? E esse mas aqui, gente, o que é esse mas? Ó, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Esse ele dá uma continuação, uma adição naquilo que eu estou falando das aves. Por exemplo, elas ficaram perplexas, que elas não imaginavam, né? Que existisse diploma para isso, porque elas não passaram por escola de canto, nem nada. E além disso, então, mais uma ideia,
e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Esse mas aqui está dando uma justificativa para o que elas sabiam. Então, é uma ideia que é uma palavra que está justificando, né, que elas nunca apresentaram diploma porque elas realmente só sabiam cantar. Então, o mas é outra palavra que está fazendo relação com a ideia ali das aves, porque o canto nasceu com elas. É uma ideia de justificativa, de explicação aqui nesse caso, né? É um elemento coesivo também. Diga, Enzo. Professora, a aula começa 1h, eu acho, e termina às 2h30? Acho que é 2h20, não é? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que é 2h20. Só deixa eu me... Espera. Deixa eu ver aqui. Depois vocês têm aula de quem? Do professor Cauê. Cauê? Matemática. Ah, A sua é até 2h30. 2h, deixa eu ver. 2h40. Não, é 2h30. Até 2h30, isso mesmo, até 2h30. Isso. Ó, dá 1h45 e dá até as 2h30, isso mesmo. Mas se a gente terminar antes, não tem problema, tá? Agora é 2h06, né? Dá um tempinho aí para vocês descansarem um pouquinho antes do Cauê. Continuando. Onde que eu parei aqui, gente? Aqui. Ah, espera, eu esqueci de um termo aqui, ó. Voltando nesse não, ó. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. Olha o elas aqui. Eu coloquei o elas, né? Para mencionar ali, eu coloquei não. Eu tô falando eu. O texto. Isso, o narrador, né? Ele colocou o elas para mencionar novamente as pobres aves, está fazendo referência às aves ali, né? Aí, não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. Que ordem que é essa? É que o de respeito à ordem que só pode cantar se tiver diploma? Isso, é aquela ordem de hierarquia deles, lembram? Uhum. As regras que eles estipularam entre si. Então, essa palavra ordem, ela está fazendo relação com aquelas ideias lá colocadas sobre eles, da organização deles, lá de hierarquias e regras, lá no primeiro parágrafo. Então, olha, está aqui no terceiro parágrafo, né, fazendo relação com aquilo que já tinha sido mencionado aqui, tá? E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Esses urubus aqui, quem são, gente? Os pássaros? Os urubus. São todos os urubus, é o grupo todo, não é? Sim. Uhum. Então, aqui esse urubu, esse termo urubus, é o grupo todo, são todos eles, porque em uníssono significa que todos eles... Oi. Mas como que os urubus conseguiram, assim, digamos assim, expulsar eles da floresta? Porque eles eram donos daquela região. Isso. E outra, eles estipularam regra, eles pediram os documentos. Como elas não tinham documentos, que eles sabiam que elas não tinham documentos, né? Porque não precisavam daquilo. Então, eles foram, assim, vamos dizer, matreiros, eles foram espertos, foram maldosos, né? Vamos dizer assim, essa esperteza voltada para a maldade, né? Sabiam que elas não tinham documentos e, por isso, mandaram elas sair dali. E aí foi assim, elas saíram, porque elas pensaram, mas o que é isso? Documento eu não tenho, então eu não posso ficar aqui, porque eu não tenho esses documentos, vou ter que sair. Aí foi assim que elas foram expulsas, né? Elas não tinham os documentos, entre aspas, e nunca teriam, porque nem precisavam daquilo, só que eles foram espertos, foram essa esperteza voltada para o mal, né? Então, vamos lá, esse urubu aqui é novamente o grupo todo do urubu.
E aí, esses passarinhos, quem são esses passarinhos? Expulsaram da floresta os passarinhos. Quem são esses passarinhos que cantavam sem alvarás? Eram os sabiás, Os passarinhos que sabiam Canário. cantar. canários, sabiás e pintacilgos. Isso, gente. Então, olha lá, ele está colocando um substantivo que agora está se referindo àquelas aves lá, novamente, ó, substituiu pelo termo os passarinhos, mas a gente sabe que são os pintacilgos, os sabiás e os canários, que são aquelas aves, né, que cantavam sem alvarás. Então, gente, conseguiram entender todas essas palavrinhas aqui? Cada uma delas tem uma função, uma relação com aquilo que está querendo explicar, que já foi dito, né? Ou que vai ser dito ainda, porque a gente começou com tudo aconteceu, então esse tudo aí que aconteceu são os fatos que o narrador ainda vai contar, né? Então é um elemento de coesão que ele está colocando lá no começo do texto, né? E está cheio de elementos coesivos aí que a gente viu. Todas essas palavras são elementos de coesão que vão fazer com que o texto fique todo harmônico, que ele fique, cada uma delas esteja explicando a relação daquilo que está falando, né? Do termo que está falando, e fazendo com que o texto todo fique coerente, que a gente consiga, por meio dessas palavras aí que fazem essas relações tão importantes no texto, fazer com que o texto se torne um texto compreensível, né? Totalmente compreensivo, como a gente viu, que é um texto coerente. Então, entenderam o que são elementos coesivos? Sim, Uhum. é uma Entendeu? Isso, é isso que é coesão. Quando a gente fala coesão, são as palavras que fazem relação entre as ideias do texto, né? Elas têm, então, todo texto que é coerente, ele tem esses elementos coesivos. A gente vai precisar colocar esses elementos coesivos. Quando começa uma frase, quando eu quero explicar o que eu vou falar, né? Quando eu quero fazer relação com o elemento lá de cima, eu vou colocar uma palavra que vai fazer relação com aquela ideia que eu já disse. E tudo isso que a pessoa que vai ler, ela vai entender que aquele elemento ali faz relação com aquilo que você já havia citado, ou vai fazer relação com aquilo que você vai citar, né? Principalmente para fazer a substituição dos termos, não ter que ficar repetindo termos toda hora, né? Então, olha como o texto, gente, ele é como se fosse um prédio. É isso que eu falo. Uma redação, gente, é como se a gente estivesse construindo uma casa, estivesse construindo um prédio. É dessa forma. A gente vai colocando cada tijolinho, cada cimento, depois coloca as janelas, as portas, o piso, o telhado, o acabamento, a pintura, tudo, né? O texto é desse jeito também, ele tem que ser construído parte por parte, com todos os elementos certinhos, todas as palavras, a pontuação, para ele ficar um texto coeso, para ele ficar um texto coerente, para que quem leia a nossa história vai ver que ele está totalmente harmonioso, que não tem nenhuma parte solta, que não tem nenhuma parte que está equivocada, que está incoerente, que as palavras que eu coloquei estão fazendo relação uma com as outras, estão mencionando, fazendo substituições corretas, né? Isso que são elementos coesivos. E um texto, ele precisa, uma redação precisa ser dessa forma. Ok, gente? Então, nós precisamos utilizar esses elementos aí corretos. Quando vocês estiverem escrevendo, vocês vão se lembrar disso. Aí vocês vão lembrar desses elementos que a professora falou agora, tá? Gente, quem daqui está na turma avançada, que faz aquelas provas? Eu e o Arthur. Eu. Rebeca e Arthur? Eu também. Tem mais? Luiz Felipe também? Eu, Enzo. Sim, eu também. Ah, o Enzo. Ah, então quase todos que estão aqui Eu hoje. também, professora. Você também, né? Luiz Felipe. Então, gente, vocês logo vão entregar essas redações. Já foi falado para vocês
Daqui a pouco vocês vão começar a fazer as redações e vão entregar? Sim. Não, eu não lembro, ano passado eu fazia, toda terça-feira a gente tinha que fazer uma redação. Exatamente. Aí vocês vão poder escolher, como, por exemplo, vocês que ficam agora no período da tarde. Qual é a outra professora de redação que É fica a à tarde? Alexandra Galvão. Alexandra. E a... Eu e a Alexandra, né? É. Isso. Então, o que que vocês vão fazer? Quando vocês receberem a prova e começarem a fazer a redação, vocês, depois que fizerem a redação, vocês vão enviar a redação ou para mim ou para a Alexandra. Vocês podem escolher, tá? Qualquer uma de nós duas. Nós duas recebemos. E aí vocês enviam para mim ou para a Alexandra. Faz a redação no caderno, né? Tira foto e envia para a gente pelo WhatsApp mesmo, a foto da redação. Aí a gente vai fazer a correção da redação de vocês, Aí vai, envia para aí, vocês. aí a pessoa vai, tipo, fazer a redação de novo, só que melhorando com os erros que você encontrou e tirando aqueles erros, fazendo uma redação melhor. Exatamente, é isso mesmo. A gente corrige, aí a gente devolve com a nota, e aí essa nota vai somar no resto da prova de vocês. É feita uma média, toda semana vai ser feita uma média junto com a média da redação, e vai ter lá especificado quando não entrega a redação é 0, daí a média cai, né? E então tem lá quem é que fez a redação e quem não fez, e a nota da redação também. O professor João sempre coloca numa tabela, ele sempre explica lá na tabela, tá? E Então, quem aí, tirar abaixo de 5, a nota não aparece. não, ela aparece sim, Aparece? aparece nas médias muito baixas de vez em quando lá, né? E Ok. aí, gente, nós devolvemos a redação de vocês com ela toda corrigida. A gente manda áudio de vez em quando explicando, né? O que foi que fez de equivocado, ou o que foi que escreveu muito bem, né? Olha, você escreveu excelente isso daqui, fez muito bem dessa forma, continua fazendo assim. Ou senão a gente verifica o que foi que errou. Às vezes a gente observa que o aluno ele vem errando sempre nas mesmas coisas, que precisa melhorar aquilo, né? Então, a gente devolve, vocês olham e aí vocês verificam todos os erros e os acertos, e aí reescrevem a redação, como ele explicou, de acordo com a nossa correção que a gente orientou, para ver se realmente ela fica encaixada certinho naquilo que precisa estar correto, né? Por quê? Porque isso vai fazer com que você reescreva e você guarde na sua mente a forma correta de você fazer a redação. Se você errou em tais partes do texto, se você errou em tais partes da construção da redação, e aí você refaz ela, né, arrumando essas correções aí, isso vai gravando no cérebro de vocês, vai internalizando na própria compreensão de vocês. E aí, com o passar do tempo, para as próximas redações, vocês já sabem que aquele tipo de erro não vai cometer novamente. Entenderam? Porque vocês estão reescrevendo. Aí vocês reescrevem a redação e aí nos enviam, e aí a gente corrige e verifica se ficou tudo certo. É assim. Quando eu fazia a redação, geralmente a professora falava que minha redação era boa, os pontos estavam tudo certo, estavam os acentos tudo certinho, mas a minha letra era meio feia, Meio- aí por isso eu perdia um pouco de tempo, eu perdi um pouco de ponto. Então, é isso que nós vamos falar na próxima aula, uma parte da próxima aula que a gente vai falar, tá? Hoje em É dia minha sobre letra é muito melhor. essa questão da ortografia e da legibilidade, ou seja, de ser legível. Que a Porque pessoa consiga ler. É isso. Então, quando ela está ilegível, que a gente não consegue entender a letra, e tem alguns alunos que escrevem de uma maneira que nem eles mesmos conseguem entender depois que eles escreveram. Eles pegam, o que você escreveu aqui? Ai, eu não sei, não estou entendendo o que eu escrevi aqui. Às vezes acontece, gente.
sabe? Às vezes acontece. Então, assim, precisa caprichar na letra, precisa estar muito bem legível. E a parte da ortografia também, gente, a parte, nós vamos ver isso na aula que vem. O que que é essa parte da ortografia? Tipo ponto e acento? Pontuação? A ortografia é a palavra escrita de maneira correta. Por exemplo, passarinhos ali que a gente viu no texto, né? Esse passarinhos está escrito só com um S. Escrever a palavra de maneira errada, né? Aí, professora, mas eu não sei escrever direito mesmo. Eu confundo as coisas. Como que a gente vai fazer para conseguir escrever corretamente as palavras? Isso é uma coisa, gente, que a gente vai também memorizando. Por isso é que eu falei lá, desde a minha primeira aula, que a leitura é extremamente importante para vocês. Que vocês sempre estejam lendo livros, estejam lendo coisas que vocês gostam, porque a leitura vai fazer com que vocês memorizem a ortografia correta da palavra, né? No caso do passarinho que eu dei aí, né? Se você lê bastante, você vai internalizar, vai memorizar que passarinho escreve com SS, né? Com 2 S's. Então, a leitura faz com que a gente compreenda bem, que a gente internalize como que as palavras são escritas de maneira correta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo com a palavra escrita de maneira errada também, né? Tem tudo isso que é importante. Então, isso é ortografia, tá? É outra coisa que tira ponto também da redação. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu expliquei? Não. Tá de boa. Todo mundo sabe, então, o que que é coesão agora? Não, professor. Entendi tudo. Também. Entenderam tudo? Ah, então tá ótimo, gente. Que bom. Vamos ver depois nas redações, hein? Gente, até o ano passado, eu dava aula no período da manhã. Eu não lembro do lembra? link. Isso, eu dava aula no período da manhã. Eu acho que eu já fiquei com você por uma semana, mais ou menos. Eu fiquei com você. Isso. Então, o ano passado eu corrigia as provas do pessoal da manhã e esse ano agora eu fiquei com as aulas da tarde, preferi ficar com as aulas da tarde. Então, aí eu vou dividir as redações com a Alexandra. E tanto faz, se vocês mandarem para mim, às vezes querem uma semana mandar para o Alê, outra semana mandarem para mim também, fica a critério de vocês. Inclusive, eu e a Alexandra, a gente costuma conversar bastante na hora da correção. Às vezes a gente está quer mostrar a redação uma para a outra, olha, o que você acha dessa parte, o que você acha disso? Então a gente conversa bastante. Então, tanto faz, mandar para uma quanto mandar para outra, ou na outra semana manda para aquela outra que não mandou, a gente vai corrigir do mesmo jeito. Tá bom, meus queridos? Sim! Professora, Então tá ótimo. Gente, peraí, deixa eu Os da avançada podem sair? Isso. Oi? Os da avançada podem sair? Sim, nós já terminamos então. A gente terminou um pouquinho antes. Essa aula é mais curtinha mesmo. Gente, então, olha, uma boa semana para vocês, tá? boa semana, professora. Bom, a gente Boa semana até semana que vem. até terça-feira. Boa semana, gente.